E aí, pessoal, tudo bem? Hoje vamos falar de um assunto meio polêmico aqui na internet, que é a hora do sono do bebê. Eu sou a mãe da Júlia, ela tem 1 ano e 1 mês, então eu sou há 13 meses mãe de primeira viagem, e eu decidi fazer esse vídeo porque aqui em casa sempre funcionou muito bem essa hora do sono. É lógico que eu também fiquei muito preocupada quando eu estava grávida, eu ouvia muitas histórias, tanto de amigos como de pessoas desconhecidas na internet, dizendo que a criança acordava de 30 em 30 minutos, que acordava gritando, que acordava chorando, aquele medo de morte súbita da criança engasgar com o próprio leite no quarto, sozinha, e os pais não verem. Olha, é muita informação. Na verdade, a gente começa a ler e fica cada vez mais inseguro do que a gente acha que sabe. Então, eu, na verdade, decidi fazer esse vídeo pra gente trocar um pouco de experiência. Se você tiver alguma experiência diferente da minha, positiva ou negativa, quiser deixar aí nos comentários, fiquem à vontade, porque esse canal é feito pra isso, certo? Então, assim, eu vou passar a minha experiência pra vocês. A Júlia ficou no meu quarto por 30 dias. Então, a gente colocou meio que um berço adaptado ao lado da minha cama, porque esses bercinhos que a gente compra para adaptar na cama são muito caros, acho que estão numa média de R$700, para você usar por pouco tempo. Então a gente adaptou essa bolsa aqui da Fisher Price, que vocês estão vendo aqui do lado, a gente ganhou de uma outra mãe que já não usava mais, e dentro dela cabe certinho aquele travesseiro viscoelástico da NASA, que ele é mais durinho, cabe exatamente esse travesseiro. E em cima do travesseiro a gente ainda colocou aquela almofada de amamentação, porque eu tinha feito uma pesquisa na internet e eu li sobre uma técnica do ninho para colocar a criança recém-nascida, que nada mais é que fazer ali um aconchego, uma meia-lua e colocar a criança dentro. E aí a gente colocou a almofada de amamentação em cima desse travesseiro, dentro desse caixotinho que limitava um pouquinho, e colocava a criança de ladinho ali, bem aconchegante. E ainda para dar aquela inclinação que tinha no bercinho da maternidade, a gente colocava uns livros embaixo desse caixote, né? E aí ela ficava inclinadinha, que era bom porque não tinha refluxo, a Júlia nunca teve refluxo. Tá, de vez em quando ela dava umas gorfadas, mas nada demais, né? Nada fora do comum. E eu acredito também que ajude um pouquinho a circulação sanguínea do bebê, essa posição inclinada. E aí ela ficou por 30 dias ali no nosso quarto. E quando chegou no mês dela de vida, a gente percebeu que ela tinha que ir para o quarto dela, porque eu sentia que o sono dela ficava meio até tumultuado, porque tem luz de abajur, entra e sai do quarto para pegar coisa. Meu marido gostava de assistir televisão, então eu percebi assim que não estava dando mais conforto para a Júlia ficar no nosso quarto. Então eu passei ela para o quarto dela, do mesmo jeitinho, passei ela para dentro do berço, com essa almofada de amamentação, ela deitadinha, inclinadinha, né? E coloquei uma babá eletrônica, gente, da mais simples que eu podia ter, que era aquela que só captava som. Coloquei a babá eletrônica bem pertinho dela, dentro do berço, deixava no meu quarto a outra ligada num som bem alto, e uma porta de frente para outra. No começo ficaram as portas abertas, e depois que eu fui me sentindo cada vez mais segura, eu cheguei a fechar a porta da Júlia para ela ter um sono mais tranquilo. No começo, ela me chamava de 2 em 2 horas, depois passou de 3 em 3 horas, e a Júlia passou para um sono integral, né? Aquele sono que a criança não acorda, bem rápido até. Então eu parei de amamentar na madrugada conforme a solicitação dela, né? Então uma coisa assim que eu também percebi era que se eu desse uma mamada boa para ela antes de dormir, ou seja, assim, sabe aquela mamada que você fica acordando o bebê enquanto ele tá mamando, para ele realmente mamar bastante e ficar com a barriguinha bem cheia, bem confortável, e a noite inteira ele ir metabolizando aquele leite? Então eu percebia que se eu desse uma boa mamada na hora do sono mesmo, na hora de pôr para dormir, eu percebia que o sono dela estendia mais, ela não acordava com fome, né? Ela estava com aquele sono pesado, digerindo, porque querendo ou não, a digestão do leite para a criança é um super trabalho, né? Então ela ficava ali quietinha a noite toda,
E salvo as exceções, lógico, épocas que tá nascendo o dente, talvez épocas que tinha um pouquinho de dor de barriga e tal, que ela me solicitava um pouquinho mais. Mas isso você via que eram períodos, né? E quando passava, ela tinha sonos melhores, assim. Então, é lógico, sempre respeitando essas adversidades aí que podem acontecer no meio do caminho, que é comum para criança, né? Ela até teve um sono muito bom. As pessoas perguntavam, ai, acorda muito de madrugada? Não, a Júlia acordou o período que ela tinha que acordar, que era bem no comecinho, e depois ela logo se adaptou. Também não sei se é porque com 40 dias eu tive que parar de amamentar a Júlia, e passei a dar leite de fórmula para ela, então o leite de fórmula era mais pesado, ela mamava com mais facilidade, ou seja, com mais volume, e aí ela dormia mais na madrugada. Então, também não sei se tem a ver isso, mas eu sinto que ela passou a dormir até mais pesado depois que entrou o leite de fórmula, né? Não sei, acho que ele é realmente mais pesado para a criança e a criança toma em maior volume, eu acho, né? E a gente nunca teve problema aqui em casa. Sabe aquela história da rotina? Todo mundo fala de rotina, rotina, e eu acho que realmente tem um pouco a ver. Porque dava mais ou menos um horário, aí agora eu não vou lembrar, eu acho que a gente dava mais ou menos um banho. Eu lembro que a avó do meu marido achava um absurdo, mas eu acho que a gente dava banho 8 horas da noite na Júlia, e ela, depois do banho, assim, a gente entrava no quarto já escurinho, dava de mamar para ela, colocava ela no berço e saía, né? Batia primeiro para ela rotar tudo direitinho, depois da mamada, já com a luz bem quase apagada, a gente colocava o abajur da Júlia atrás da cadeira de amamentar, então o quarto ficava bem escurinho. E depois que ela desse os arrotinhos dela, que a gente visse que ela estava tranquila, a gente deitava lá no berço, na posiçãozinha lá com segura bebê, e a gente saía do quarto e ficava ouvindo ela na babá eletrônica. Às vezes no meio da noite, quando meu marido levantava, ele dava uma olhada para ver se estava tudo ok. A gente, antes de dormir, também entrava no quarto para ver se estava tudo ok. E ela foi se adaptando, com certeza, durante esse período da noite. Ela acordava algumas vezes e voltava a dormir sozinha. E aí ela mesma foi se acostumando com aquele ambiente silencioso, com aquele ambiente escurinho. O berço aqui de casa tinha aquele protetor de berço que muita gente não gosta. A gente mandou fazer um protetor de berço com uma espuma dentro toda perfurada, ou seja, impedia a tal da asfixia, que a gente também ficava assustado de ler os depoimentos, e a gente achava melhor porque dava uma acústica para o bebê. Porque você tem que imaginar qual que é o ambiente que o seu filho ficou durante 9 meses da formação dele, dentro da barriga. Era um ambiente escuro, um ambiente silencioso, né, que tinha aquele barulho de água tal, mas não era um barulho oco, né, um barulho fechado. Então, tudo isso você tem que remeter, né, você tem que colocar a criança mais encorujadinha, então por isso que entra essa história de colocar a almofada de amamentação no comecinho dos meses, colocá-la num lugar escurinho, acústico. Aquela luzinha vermelha da babá eletrônica acho que também ajudava, porque dentro do berço ficava aquela luzinha vermelha. Então, assim, tudo transcorreu bem durante esse período. A Júlia aprendeu a dormir sozinha. E o meu depoimento de hoje em dia, de uma criança de 1 ano e 1 mês, é a mesma coisa. Chega à noite, eu dou banho, venho pro quarto com banho tomado, troco já na penumbra do abajur, ponho ela pra beber o leite dela. Ela toma o leite no meu colo, mas ela mesma hoje em dia segura a mamadeira. Terminou, ela mesma levanta, tira a mamadeira da boca, me entrega, eu ponho na mesa, enxugo a boca dela, levanto, vejo se ela quer ainda gorfar, olha, Deus me livre. Se ela ainda quer arrotar um pouquinho, hoje em dia acho que ela mama melhor, às vezes arrota, às vezes não. E já ponho ela no berço, pus ela no berço, virei as costas, fechei a porta e ela fica. É lógico que às vezes a criança dá uma reclamadinha. Hoje em dia, fico do lado de fora do quarto com a porta fechada. Por exemplo, essa noite eu coloquei ela no berço, ela começou a chorar, eu falei, ela não vai ficar. Aí saí, fiquei ali na porta esperando.
Aí vi que o choro não aumentou, ficou aquele, na verdade, é um choro de reclamação, talvez, tal, não sei o que, uma hora parou, falei, bom, dormiu. Então, normalmente aqui em casa é desse jeito. Tem vezes que ela chora e que ela não quer ficar no berço naquele momento? Tem. Aí eu levo ela pro meu quarto, fico deitada na cama com ela, assisto uma novela, assisto o programa que estiver passando ali, sem fazer folia, sem fazer brincadeira, coloco ali o travesseiro dela perto dela, meio que para ela entender, tudo no escurinho, e quando eu vejo ela tá dormindo na minha cama, eu passo ela pro berço. Vamos dizer assim, de 7 dias da semana, 2, 3 podem acontecer dela ficar na nossa cama. Teve um período que ela ficou quase uma semana fazendo isso. Todo dia ela terminava de tomar banho, mamava e queria ir pro meu quarto, ficar na cama comigo até dormir. É de fases, a gente sempre tenta pôr no berço, né? A gente sempre tenta pôr no berço e sair e ficar escutando de fora. Muitas vezes ela reclama e para, muitas vezes ela reclama e não para, e você tem que tirar ela e levar para o quarto e tal, entender o que está acontecendo. Às vezes a criança realmente não está com sono. E muitas vezes ela também, assim que eu coloquei ela no berço, ela virou pro lado, abraçou lá o feijãozinho dela, aquela almofadinha, e nem tchum, nem piu, nem nada. Então, assim, eu acho que o importante é a rotina, tá? Então, se eu tiver que falar alguns pontos importantes para uma boa noite de sono, para você ensinar o seu bebê a dormir, como tem muitos títulos aí na internet que falam dessa forma, eu acho que é você realmente fazer essa rotina. Então, comer, banho e cama, ou, sei lá, tem gente que gosta de dar banho, comida e cama, sabe? E ser assim, bem regradinho, sabe? E sempre tentar, sempre colocar. Se chorou, tal, vamos esperar um pouquinho. Mas não é aquele, ai, que sacanagem, tá deixando a criança chorar no berço, ela vai ficar insegura quando ela for adulta. Não, a gente não tá falando daquele choro desesperador, entendeu? É lógico que quando eu vejo que a Júlia tá super agitada e que eu mal coloquei ela na cama, ela já levantou e começa a chorar forte, é lógico que eu não vou ficar ali do lado da porta esperando ela parar de chorar. Mas quando você vê que é um chorinho de reclamação, um chorinho até porque ela tá cansada demais e aí tá agitada demais e aí tá tentando procurar o sono, ou tá se movimentando dentro do berço para achar uma posição legal, adequada para ela, a criança emite aí uns chorinhos, uns sonzinhos e tal, mas não é motivo para você ir lá e tirar o bebê do berço, entendeu? Então, eu acho assim, minha dica é, tenha rotina, tenha horário, né? Veja direitinho esse lance de alimentação na parte da noite, até que momento que você... Tem um momento que você vai dar uma comidinha mais pesada, né? Aqui em casa, agora que a Júlia entrou na rotina da escola, ela tem pedido para dormir 9 horas da noite. Teve uma época que ela tava, quando ela não estava indo pra escola, ela tava indo dormir tipo 10h30, 11 horas. Minha mãe ficava horrorizada. Mas é porque o ritmo da casa tava diferente. Ela acordava 9h30, quase 10 horas da manhã e ia dormir 10 horas da noite. Mas agora que ela passou a frequentar a escola, que ela tem que estar lá às 8, ou seja, ela tem que acordar às 7, ela pede para dormir mais ou menos umas 8h30, ela já tá dando indícios de que tá com sono. 9, 9h30, ela tá morrendo de sono. Então 9 horas eu tô dando banho, tô trocando, tô dando mamar mais ou menos 9h30 e ela já tá indo dormir. Então super cansada e dormir tranquila aí a noite inteira mesmo, gente. E eu chego aqui no quarto de manhã e acordo ela tá dormindo na hora que eu entro no quarto. Então, assim, aqui funciona desse jeito, essa é a nossa rotina do sono, essa é a maneira com que a gente faz e sempre fez com a Júlia. A gente sempre tentou deixar ela no berço sozinha, na penumbra do quarto, porque eu penso assim, tá trocada, tá de banho tomado, tá fresquinha, com a roupa fresquinha, com a cama arrumadinha, tá? Com o quarto no silêncio, tá de barriguinha cheia, muito provavelmente seu bebê vai dormir. Então, começa a observar se não tem alguma coisa aí que não está fechando, né? Muda a posição do berço, do quarto, tenta fazer um blackout na janela, coloca uma luzinha diferente, tem gente que põe cores diferentes, vai atrás das explicações das cores do abajur, azul, verde, vermelho, meio amarelinho,
veja qual que traz um estado de calma, um estado de tranquilidade melhor para o seu bebê. Às vezes essa coisa da cromoterapia, que são as mudanças de luz, são legais, pode fazer um efeito legal para o seu bebê. Procura aí realmente dar um bom ambiente para que ele tenha uma boa noite de sono, certo? E é tentativa, gente, tentativa. Tem que ir tentando, tem que ir fazendo todo dia você tenta fazer ele ficar no berço um pouquinho logo após o mamar. Tenta segurar um pouquinho o soninho da tarde, ver se ele fica mais cansadinho e assim por diante. Às vezes eu saio para caminhar com a Júlia lá embaixo no prédio, para ela dar uma gastada de energia, sabe? Isso é normal também, às vezes foi um dia mais ocioso, foi um dia que ele fez menos atividade, foi um dia que ele dormiu mais. Então tudo isso conta bastante para a criança, tá? Isso eu tô falando de criança grande, mas os bebezinhos, gente, é tentar, é ir colocando e ficando de ouvido, tem dia que ele vai chamar, tem dia que ele não vai chamar, e ir fazendo ele acostumar com o ambiente dele, tá certo? Bom, essa é a minha experiência sobre sono de bebê. Eu só vou colocar aí, coloquei aí as fotos desse caixotinho da Fisher-Price para vocês verem como é que eu fiz no começo. Vou colocar agora aqui uma fotinho do berço da Júlia com o protetor de berço e tal, o jeitinho que eu acho que fica bem acústico, bem aconchegante para ela dormir. E é isso. Não tenho mais nada a acrescentar nesse vídeo. Vamos ver que vídeo a gente faz para a semana que vem. Obrigada por vocês terem assistido. Se você não é inscrito no canal, se inscreva. Aqui nesse canal a gente está sempre trazendo novidades, temas polêmicos, curiosidades, trocas de informação uma vez por semana. E sejam bem-vindos, certo? Até a próxima, pessoal. Obrigada, beijo, tchau!